Está no ar mais um Timecast, o podcast que vai te ajudar a melhorar a sua gestão de marketing e vendas. Eu sou o Gabriel Henrique Eu sou o Marcelo Oliveira. E eu sou o Adriano Santiago. e, pessoal, a gente vai falar de um assunto aqui hoje extremamente importante para você que lida aí diariamente com o desafio de liderar sua equipe, tanto de marketing, de vendas, ou seja, qualquer setor na sua empresa. Porque uma equipe com a liderança baixa, né, com baixo desenvolvimento, é difícil, né, Adriano? Um desafiador. Eu falo hoje, Gabriel, primeiramente, Gabriel, Marcelo, obrigado pelo convite, que nada mais caro do que contratar errado. Colocar a pessoa no lugar errado, desenvolver a pessoa errado. E às vezes, quando a pessoa começa ainda a produzir, você tem que dispensar ela. Para ela, para seu colaborador, para a pessoa, é muito difícil e para a gestão também. Senão a gente não acaba não tendo resultado. Eu falo, quando a gente aprende quando colocar o goleiro no gol, o atacante no ataque, aprende a treinar o goleiro igual deve ser treinado, que é diferente do atacante. E olha que a gente aprende a criar um time de alta performance, quer jogar com um time, porque muitos Uhum. times, ô Marcelo, um tá jogando para cá, outro para lá, outro para cá. A maioria das empresas estão assim hoje. Cada um indo para um canto. E o gestor, que, né, que numa metáfora é o treinador de futebol, ele não está treinando ninguém. Aí acaba ficando todo mundo sem o norte, né? Sem união. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Só que, meu querido, o pessoal que não te conhece, não sabe nada sobre Adriano, sabe com que você mexe. Quem que é o Adriano? Adriano Santiago. Eu tinha uma empresa em 2018 e ali já era treinador do Sebrae, já dava palestra, já estava num monte de faculdade, já tava e eu tinha um ego lá em cima naquela época. E a maioria dos empreendedores hoje tem um ego lá em cima, só que ele não tem consciência que ele tem esse ego lá em cima. Então eu achava não, eu tinha certeza que sabia contratar pessoas, eu tinha certeza que sabia liderar pessoas, que eu sabia motivar, desenvolver, que eu sabia mandar embora. E eu descobri que eu não sabia nada disso. Que eu mais desmotivava o meu time, mais influenciava negativamente no time da minha empresa do que positivamente. Então eu falo que eu ferrava o meu time. E a maioria dos empreendedores fazem isso hoje. Só que ele tem uma frase legal, todo mundo já ouviu. As pessoas são contratadas pelo currículo, pelas habilidades técnicas, são mandadas embora pelo comportamento. Mas onde a gente aprendeu a desenvolver nosso comportamento? Ai, de acordo, né, com as pessoas normais na escola, com os pais. Mas, na verdade, a gente não aprendeu em lugar nenhum. Não aprendeu lugar nenhum. Exatamente. Você aprendeu há uns dias atrás lá no FEC, que é a formação de Nossa especialista Senhora. comportamental. Porque lá a gente fala de comportamento. E o comportamento ele é inconsciente. O que é Uhum. inconsciente? Quando a gente aprende a dirigir, a gente marcha, primeira, segunda, terceira. É uma confusão mental. Para mim foi. Só que hoje eu nem penso para dirigir e a maioria das pessoas, quase 100%, não pensa, porque ela chega no lugar e nem sabe que ela está passando a marcha. Tem mulheres aqui que estão falando no telefone, passando o WhatsApp, maquiando e dirigindo ao mesmo tempo. Isso está no inconsciente e a maioria dos comportamentos nossos está no inconsciente. Por que, que eu faço o que eu faço? Por que eu reajo da forma que eu reajo? Por que, que eu sinto da forma que eu sinto? E o que, que acontece? Numa liderança, numa empresa, numa agência de marketing ou em venda, quando você aprende o perfil do outro, você aprende a falar na linguagem da pessoa. Aí, verdadeiramente, você começa a construir times de alta performance. O que é time de alta performance? Vamos falar que você tem um colaborador que ele só entende italiano. O Uhum. outro só japonês, o outro só alemão e o outro só inglês. Esses são os perfis comportamental. Aí você começa a falar italiano com quem entende italiano, o japonês com quem entende japonês e alemão com quem entende alemão. Aí as pessoas vão começar a sentir mais pertencentes, mais felizes, vão começar a produzir mais. Por quê? Porque você está falando a linguagem delas. E eu falo lá na formação, vocês ouviram, que nada mais desigual do que tratar as pessoas iguais. Nossa Senhora, cada ser é única, né? Cada ser único. E quando você aprende a tratar essas pessoas bem, do jeito que elas gostam de ser tratadas, a pessoa diz, pô, Marcelo, tá legal, Gabriel, tá legal. Porque você começa a falar na linguagem da pessoa. Então, numa agência de marketing hoje, ou vendas, ou qualquer outra área da empresa, a gente tem que saber qual perfil se adequa mais àquela função. Exato.
Qual que vai ser mais produtivo? É até legal falar isso, né? Porque eu estava lá na sua formação recente, foi 2 dias atrás. Por mais que eu tenha estudado, né, muita coisa sobre empreendedorismo, estudado sobre marketing, que é o que eu escolhi fazer e ficar bom na vida, a gente tem que estar estudando sempre o comportamento das pessoas, porque isso ajuda até a potencializar numa estratégia de marketing que a gente vai fazer para o cliente. Enfim, e aí, como você já sabe, a gente estava conversando, eu já rodei essa ferramenta aqui na empresa, que eu apliquei ontem no dia seguinte, e já comecei a fazer alguns movimentos estratégicos. E uma das coisas que eu parei para ver que dentro da ferramenta eu consegui ver a análise da empresa como um todo, qual que é as competências que a gente tem todo mundo junto, qual que é o perfil que mais predomina. E aí eu consegui compreender por que, que a Time tem qualidade nas coisas que ela faz. Porque mais 50% ali do perfil das pessoas é o perfil analista, é um perfil direcionado a fazer Fazer certo, com qualidade. com Uhum. Só que a gente tem qualidade. que tomar cuidado, porque a gente tende a contratar pessoas muito parecidas com a gente. Exato, E aí a empresa fica todo mundo parecido. E o time de alta performance é aquele goleiro, aquele atacante, meio de campo, que tem perfis diferentes, que tem comportamentos tudo diferente. E lidar com um perfil diferente de nós é um desafio. Mas também lidar com um perfil muito igual também é um desafio. uhum, Uhum. Então eu falo uma outra frase que eu uso muito no FEC lá. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários, do nosso time, nossos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. Cada vez mais, se a gente não entender de pessoas, a gente não vai entender de negócio. Mas cada vez mais, quando a gente entende de pessoas, a gente vai entender de pessoas, a gente vai entender de negócio, a gente vai ter resultados diferentes, resultados extraordinários. Por quê? Você está tirando o melhor de cada um. Qual que são, exato, qual que é o ponto, qual que são o meu ponto forte? Qual que é o seu ponto forte? Qual que são nossos pontos de melhoria? E aí você falou certo. Qual que são os pontos de melhoria do meu time? exato. Aí eu fui até pegando lá mais detalhe, eu falei, tá explicado porque essa pessoa é o coração daqui. Porque a gente, por mais que tenha o perfil lá de pessoas que são mais detalhistas, a gente tem pessoas na equipe que tem a energia de começar as coisas, mas que precisa da ajuda da pessoa que é detalhista ali para não fazer o trem de qualquer jeito. E aí a Sim, gente olha, Exatamente. poxa, olha como que essa pessoa é importante pra gente. e se você não tiver consciência, dá triste. Como é que essa pessoa está começando a fazer esse negócio de qualquer jeito? Mas é importante. Esse Uhum, equilíbrio é importante. Eu sempre falo, se a gente colocar todo mundo que é muito comunicador, por exemplo, pessoas que falam mais, que gostam de gente, que gostam de verbalizar, de pessoas. Se você colocar aí só pessoas desse mundo, por exemplo, uma loja de calçados, vai todo mundo ficar conversando? Chega o cliente, vai todo mundo conexão. Resenhar. E quem vai cuidar do caixa? Quem vai cuidar da limpeza? Quem vai cuidar da vitrine bonita lá? Quem vai colocar o negócio? Então, o equilíbrio, dependendo do setor, ele é muito importante. E hoje, mais do que nunca, Marcelo e Gabriel, o gestor tem que saber comunicar com o seu liderado. E tem. parabéns, porque muitas pessoas vão para a formação e não aplicam. É um conteúdo absurdo, um conteúdo que é tendência de mercado, e não colocam em ação. E Einstein já falava, né, que insanidade mental fazer as mesmas coisas querer resultado diferente. Exatamente. Exato. E as maioria das pessoas estão fazendo isso. Vão ali, pagam uma formação, pagam outro, mas não coloca nada em ação. Você já está colocando em ação, você já vai ver resultado, você já vai ter dúvidas, você já vai perguntar para a gente daqui a pouco, e vai. Aí daqui a pouco, pô, meu time está melhorando, meus resultados financeiros estão melhorando. Por quê? Porque você já pegou o conteúdo e está colocando em ação. E é até engraçado, que pelo meu perfil ali não era me ser a pessoa que coloca em ação. Só que aí também, olha só, mais clareza sobre mim, para eu poder depois ter clareza sobre o outro. Então, no exato momento que eu entendo, pô, fiquei empolgado, aprendi, tô virando especialista naquilo, tô usando de forma estratégica, que é a minha característica normal. Ao invés de eu ficar muito no detalhe, tem um lado do meu perfil que é um perfil que tem iniciativa.
Então eu vejo e entendo. Por que que eu começo a fazer uns treinos às vezes mais rápido? Porque eu tenho um pouquinho dessa característica que, graças a Deus, me dá um gás, uma energia para ir. Mas eu também tenho um pouquinho dessa característica no momento que eu falo, fiquei bom, não é mais interessante, ensinei o outro, agora eu vou aprender outra coisa, um novo, olha só. Olha o que aconteceu comigo em 2018. Eu era extremamente perfeccionista, extremamente analista. Eu tinha um vício de colecionar diploma, fazia um diploma A ou fazia FGV. Já era professor, já era consultor Uhum. do Sebrae, já tinha uma história. Aí, a hora que eu tava, não, preciso fazer mais um curso. Preciso fazer mais treinamento. Sempre achando que não estava pronto, né? Sempre achando que não estava pronto. Aí, o que que aconteceu? Um processo lá que eu contratei pela empresa, né? Porque aí vai dando um vazio. E aí ele falou, Adriano, não precisa ser perfeito. O seu 80% já é melhor do que a grande maioria. Por quê? Porque o grau de exigência de quem tem um perfil mais que a gente chama analista ou planejador analista, ele é muito grande. Que eu falo que, tipo assim, a gente se autocobrança é muito alto. Que Uhum. muitas vezes a gente tem até que diminuir nossa autocobrança. Uhum. Porque a gente acredita que o tempo todo o outro está olhando pra gente, está sendo julgado. E a gente tem que permitir até errar. Uhum. Porque você pode ter certeza, o nosso é melhor do que a grande maioria. Do que Legal. quem tem um perfil mais analista. E é difícil quebrar isso. Às vezes eu e Marcelo entrando em embate nas estratégias até do negócio, tipo assim, não, mano, desse jeito, só. Vai por É, mim, porque a gente tem um perfil parecido. A gente entra no embate, só que é aquela quesito, né? Faz sentido pra ele? Às vezes o que ele tá me falando naquele momento não tá me fazendo sentido nem um pouco. E olha pra você ver, vocês têm um perfis parecidos, né? Que tem um analista ali. O analista tem que fazer, você fala, isso tem todo sentido. A gente. exatamente. Eu falo, Antes, Adriano, pode só falar. te interrompendo, Pode, então. antes de você concluir essa parte, a gente está falando ali, ó, analista, executor, comunicador. Às vezes, os nossos, né, ouvintes ali, quem está nos vendo, quem está nos assistindo, eles não estão na mesma página que a gente. Então, será que você poderia, tipo, dar só um resumo aí, até mesmo para o pessoal de casa ficar na mesma página que a gente? Tipo assim, o que que é o perfil ah, comunicador, o que que é perfil executor? Você não precisa explanar tudo, não, mas assim, só dar uma explicada para a gente ficar na E mesma página. também da onde que é essa origem também, porque aí pra gente como eu também, pergunta, tá, mas me explicou o que que é esse perfil, mas da onde que veio esse trem? É exatamente, isso é Olha que legal. interessante. O estudo do comportamento humano, muitas pessoas, Harvard, ele Uhum, começa 590 a.C. E passa por Jung, por Hipócrates, passa por muitos dos pensadores. E Maxwell, né, que é o criador da Mulher Maravilha, que é criador do polígrafo, criou a metodologia DISC. Só que a metodologia DISC é uma metodologia que é uma, que eu falo que é uma metodologia americana. Só que o perfil do comportamental brasileiro é diferente do americano, faz sentido isso? com certeza. Igual o perfil do brasileiro é diferente do perfil comportamental do suíço. Com Uhum, certeza. Então, a gente aqui no Brasil, trazendo essa metodologia e trazendo para o nosso comportamento cultural brasileiro, a gente usa o executor. O que que é o executor? A pessoa que, missão dada é missão cumprida, que ela vai fazer as coisas. Ele é dominante, é a pessoa que tem muita energia, aquela pessoa que fala assim, vamos fazer alguma coisa, ela tá lá na porta. Você tá indo o quê? Tô indo fazer alguma coisa, nem sabe o que é. O negócio dele é fazer. Não gosta de rotina, tem muita iniciativa, geralmente é muito empreendedor. Uma pessoa que gosta de dominar todos os lugares. Ele às vezes é confundido com o comunicador, por quê? Porque ele fala querendo dominar situações. O comunicador é aquela pessoa que ele gosta de fazer diferente, gosta de status, de gente, aquela pessoa que no Instagram ele posta muito, aquela pessoa que leu aqui um resumo do livro, sai falando para todo mundo para ler o livro, que o livro é maravilhoso, mas nem ele leu o livro, e ele convence todo mundo que o livro é bom. Ele influencia as pessoas. Um planejador é aquele que você vai na viagem, que planeja a viagem, o horário que chega, já alugou o carro, eu tenho um amigo assim. Ele planeja a viagem inteira. Ele, por exemplo, ele sabe a roupa que vai vestir todos os dias. Então, para ele precisa começo, meio e fim. Ele precisa ver essa jornada.
E um analista é aquele que está na busca do perfeito, ele é mais perfeccionista, ele tem que ter embasamento, tem que fazer sentido para ele, porque se ele não tem assim, embaseado em quê? Se não tiver esse embasamento, não faz sentido. Uhum. E às vezes, se você tiver, por exemplo, um analista no seu time, se não fizer sentido, ele pode até fazer por causa do emprego, mas ele não vai performar bem, por quê? Porque não faz sentido. Então, quando a gente entende esses perfis, por exemplo, como eu lidero cada perfil desse é totalmente diferente. Como eu lidero o executor, às vezes eu posso ser mais duro com ele, posso falar às vezes, dependendo do perfil. Eu duvido de você que motiva ele. Agora, se eu faço isso, por exemplo, com o analista, eu paraliso ele. Agora, se eu fico muito lambendo também o executor, como diz o cliente meu, não me lambe, que é ficar ali muito docinho com ele, você paralisa o executor. Então, cada pessoa, cada perfil, você motiva, você treina, você desenvolve de formas diferentes. E quando lá na formação você aprende a liderar cada pessoa, você tira o melhor de cada pessoa. Você tira o melhor de cada profissional. Olha só que engraçado, né? Aqui no time nosso tem vários perfis, né? Tem gente que cuida da parte de produção de conteúdo, gente que vai fazer a parte de design, e tem gente que vai fazer a parte de gestão de tráfego, enfim, várias partes. O meu design, que é o Lohan hoje, design nosso, ele é o design que a gente queria mesmo para estar aqui, porque ele é uma pessoa que faz as coisas de qualidade, no detalhe, todas as peças, até para os nossos clientes, são lindas. Só Uhum. que pegando na parte de motivação ali, para ele fazer a mesma arte todos os dias, que é a linha editorial, já virou uma coisa que tipo assim, não tá, ficou fácil, não quero fazer mais. Já não é desafiador mais. Não, não é desafiador. Tem perfis que, por exemplo, tem perfis que têm muita iniciativa, mas tendem a não ter muita acabativa, principalmente se não tiver autoconhecimento. Tem perfis que têm muita acabativa, mas não tendem a começar as coisas, porque, deixa eu planejar mais um pouco, deixa eu analisar mais um pouco, deixa eu estudar mais um pouco. Aí não começa. Tem perfis que gostam de rotina e tem perfis que têm pânico de rotina. Uhum, Tem perfis que se você exato. colocar numa rotina ali, ele entrega, ele adora a rotina, ele adora fazer as mesmas coisas todos os dias. Tem perfis que têm pânico de rotina, que ele quer fazer tudo novo, diferente. Só vamos fazer algo novo. Já tá aqui, vamos fazer. Já quer fazer algo novo. E tem perfis, por exemplo, se você falar algo novo para ele até vai fazer o quê? Baseado em Já é quê? Qual mais que é o restrito, né? planejamento? Já é restrito. Eu tô ilustrando com um caso real, vai ficar até mais fácil, né? Aí o Marcelo viu eu falando com ele sobre quebrando a objeção, que eu já entendi que ele precisa de uma rotina, ele tem a rotina, é super produtivo. Aí tem a parte de automotivação dele, que é tipo, isso daqui que eu tô fazendo, a mesma coisa todo dia, já não me leva para um próximo nível. Aí eu virei para ele, eu falei assim com ele: Ô meu querido, eu entendi, eu te compreendo totalmente. Sou como você nesse ponto. Só que olha, se você conseguir fazer esse que você faz todos os dias, você conseguir fazer um detalhe diferente, se desafiar, deixar isso melhor, vai ficar mais rápido cada vez que você fizer essa técnica nova que você colocou, e a sua qualidade de entrega numa coisa que vai ser, que era complicado, que agora é simples, vai ser muito maior. Ele começou a fazer, implementar as coisas que ele está estudando e usar os próprios trabalhos de rotina como laboratório para melhorar a agilidade. Eu, para quem me conhece, eu já tive uma agência de marketing. E a minha agência era as mesas todas viradas para dentro, vários computadores. E eu tinha um design lá que era muito bom, muito bom. E ele sempre, eu tinha um escritório grande, então eu tinha várias salas vazias, várias salas de reuniões. E ele várias vezes me pedia para ficar sozinho na sala. Olha só. E eu achava que era para ele me enrolar, tipo assim, o ego lá em cima, ignorância, a gente não sabe, não sabia disso de comportamento nem nada. E chegou na época que eu fiz o processo, que eu comentei com vocês. A pessoa que chegou na minha empresa, ele falou de cada pessoa do meu time muito melhor do que eu conhecia. E ele falou: esse menino, ele precisa ficar mais sozinho, porque ele precisa de concentração para produzir. Uhum. Você deixa ele mais sozinho e faz ele competir com ele mesmo, que você vai ter uma máquina de produção. A qualidade era top, a entrega era top, ele gostava de desafio.
O que eu tinha que fazer? Tinha que apoiar ele e fazer ele competir com ele mesmo. Só que Uhum. na época eu não sabia disso. Então, por isso que eu falo que muitas vezes esse conhecimento ele faz as pessoas performarem infinitamente mais. Porque o ambiente de trabalho ele impacta também na nossa produtividade muito. Porque tem pessoas que recarregam no meio de gente, de tumulto ela recarrega. Uhum. Tem pessoas que recarregam estando em casa, sozinho, relaxando, vendo uma série. Então, cada pessoa é diferente. Por isso que eu falo que nada é tão desigual do que tratar as pessoas iguais. Eu tô me conectando aqui com o pensamento do Marcelo, que ele olhou pro papel ali, que ele já falou. Essa daqui vai explicar tudo isso que os meninos estão falando ali, que o Adriano tá explicando. Quer postar só? Exatamente uma pergunta que eu tenho aqui é como que esse autoconhecimento, né, ou seja, pode aprimorar nas habilidades específicas de cada comportamento na área de marketing e vendas. Como que a gente pode Uma ver excelente isso? pergunta. Marcelo, primeira coisa, o autoconhecimento virou modinha hoje. Uhum. Mas autoconhecimento é você conhecer. E essa é a principal ferramenta de autoconhecimento, no meu ponto de vista. É conhecer quais que são os nossos pontos fortes e quais que são nossos pontos de melhoria. O que eu preciso desenvolver para me chegar no próximo patamar? Uma frase comum, né? O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o próximo patamar. Então, meus comportamentos, habilidades que trouxeram até aqui não é o que vai me levar para um patamar maior. Como é que eu, por exemplo, como eu vendo para cada perfil também é totalmente diferente. O executor ele não quer perder tempo, é rápido, é para ontem. O comunicador, se você aprende aí no ego dele, no status, por exemplo, uma metáfora de uma viagem. O executor compra a viagem porque quer saber o preço, para onde que vai, quanto que é. Ele não quer muito detalhe, porque ele toma uma decisão rápida. O Uhum. comunicador, você falar com ele, não, vai ter gente lá, você vai tirar um monte de foto pro Instagram, sei lá o que, as pessoas vão comentar com você, você influencia mais ele fechar a venda. Um planejador, ele tem que ver começo, meio e fim, você tem que falar para onde que ele vai, para onde. Eu falo para o mineirês, né? Na onde que eu tô, para onde que eu vou. Uhum. Então, ele precisa ver isso mentalmente para ele tomar uma decisão de compra. O analista, ele quer ver esse mesmo planejador, mas ainda mais embasado. Ele ainda vai pesquisar em casa e muitas vezes na formação que o Gabriel estava, tinha uma dentista e fala assim: parece que esse cara fez curso de odontologia, essa mulher, esse cara. Por quê? Porque ele pesquisa para tomar uma decisão de compra. Então, quando você aprende a vender para cada perfil, você até aumenta e muito as vendas. E no time, então nem se fala, não é agência de marketing. Qual que é o meu melhor perfil para ser por exemplo, um copyright? Porque imagina você colocar uma pessoa que é extremamente comunicadora, que gosta de gente, que não gosta de rotina, numa sala trancada, sozinha, para fazer o financeiro. Nossa, essa pessoa vai ficar louca. Ela vai ficar louca, seu financeiro vai ficar louco, igual ela. Agora você imagina aquela pessoa que gosta de rotina, de ficar numa sala sozinha, de paz, você colocar no meio do tumulto de um monte de gente gritando, falando. Ela vai ficar louca também. Então, todos os perfis têm o lugar certo. É igual eu falo que é colocar o goleiro no gol, o Uhum. atacante no ataque, o zagueiro na zaga, colocar as pessoas no lugar certo. E treinar elas da forma certa, motivar elas da forma certa, desenvolver elas da forma certa. Aí sim, você consegue ter marketing, vendas, liderança, resultados, pertencimento, alegria, porque pessoas felizes são mais produtivas e pessoas produtivas são mais felizes. É um círculo, né? Uhum. É um loop. Pessoas produtivas são mais felizes, pessoas produtivas são mais felizes. Aí não consegue gerar esse pertencimento. Já que você chegou nesse ponto assim de felicidade, né? A gente sabe que o tempo todo as pessoas estão procurando formas de motivar a equipe, né? Como que faz essa motivação, como que gera empatia, compreende, né? Mais pessoal. E aí a gente sabe que entendendo os perfis, agora a gente sabe, né? Eu sei também, que entendendo os perfis, fica mais fácil. Só que eu já tenho agora a consciência também de que a pessoa está daquele jeito no momento.
Então a forma que você vai motivar e manter empatia vai ser diferente. Como que é isso na sua visão? Vou até responder você voltando à pergunta que vocês, a importância do autoconhecimento. Quando você conhece, se você se conhece verdadeiramente, por exemplo, um comunicador ficar mais calado, ele gasta mais energia, porque ele quer falar. Então ele sabe que naquele momento para ele desenvolver uma escutativa, que é escutar para entender e não para responder, ele vai gastar mais energia. Para um comunicador planejar, analisar, ele vai gastar mais energia. Mas ao mesmo tempo, o analista chegar num momento de ir ali, num bate-papo, falar, jogar conversa fora, ele gasta mais energia. Então, a hora que você entende que você vai gastar energia, mas é um bom desenvolvimento, você vai até com um pouco mais tranquilo. E aí vai virando novamente comportamento, vai virando hábito. Cada vez mais você vai adaptando. Por exemplo, um planejador não planejar tanto e fazer ali algo sem planejar, ele gasta mais energia. Então, todo o perfil, quando eu me conheço, eu... e como é que a gente foge disso, gente? Fuga. A gente vai tomar café demais, vai no banheiro, vai comer demais, vai querer dormir, vai dar sono, tudo aquilo que não é do seu natural, você vai tentar fugir desse comportamento porque você está gastando mais energia. Tem pessoas que passam mal, tem pessoas que dão dor de cabeça. Por quê? Porque ela está fugindo daquele comportamento. Imagina um comunicador muito alto, que a pessoa gosta de falar, de status, chegar na mesa de bar e ele ficar caladinho, só ouvindo as pessoas. Nossa Senhora, acho Ele que morre. Só que aí, assim, para ele desenvolver isso, ele precisa gastar mais energia. Então, esse autoconhecimento, ele traz tudo isso pra gente. Aí você entende que, por exemplo, numa mesa de reunião, tô numa reunião. Aí tô numa mesa de reunião. Aí eu tenho os 4 perfis lá. O comunicador vai falar muito porque tem gente, tem status. E o executor vai falar porque quer dominar a situação. Se o líder não tiver uma sabedoria de falar assim para um analista planejador, qual que é o seu ponto de vista? Porque às vezes eles têm a resposta daquilo, mas não falam, porque eles não se expõem. Aí o líder naquele momento tem que saber liderar e falar assim, qual que é o seu ponto de vista? Porque às vezes você pega um analista, por exemplo, e fala assim, tem um desafio para você, eu confio em você, sei que você vai dar conta, ele dá conta. Porque você motivou ele. Agora você fala, eu duvido de você, ele paralisa. Como, dependendo do nível do perfil, um executor fala, duvido de você, vai falar assim, vou mostrar para esse careca que eu dou conta. Porque a frase do executor é tipo assim, eu dou conta. Ele faz, foco na tarefa. Bate no peito, Bate no peito, leva o bate. time da seleção brasileira ao campeonato internacional em outro universo paralelo. Agora, se ele faz bem feito, é outra coisa. O analista, às vezes, ele tá com tudo bem feito, já planejou, já analisou tudo, mas não tira a bunda da cadeira, porque tem que planejar, tem que analisar mais um pouco. Então, olha como é que é desafiador se liderar cada perfil. E aí, até uma curiosidade, tipo assim, o analista ele vai planejar e tal, beleza. Aí vai ter ali mais dificuldade para tirar a bunda da cadeira. Aí você tem uma pessoa que é executora, né? Que é o oposto, mas que está dentro do objetivo que é fazer as tarefas, Foco na executar, tarefa. foco na tarefa. Aí essa pessoa executora vai lá, começa a fazer alguma coisa, inicia um movimento, e do nada chega assim, analisa e fala, me ajuda a completar isso aqui. Aí dá certo, não dá? Muito. E o analista não cria autoconhecimento. Cara, se eu sei que não precisa ser perfeito, que não existe o perfeito, se já planejei o que já fiz o suficiente, vamos tirar, vamos fazer. Vamos fazer, vamos. Porque inconscientemente o analista morre de medo de errar, de não ter pensado todas as possibilidades. É inconsciente. O executor morre de medo de perder o domínio. É inconsciente. O comunicador morre do medo de não ter status, ele busca o prazer imediato, sei lá o que, inconsciente ele isso. E o planejador ali, ele, por exemplo, você quer matar um planejador, é você colocar ele num ambiente que não é harmônico, porque ele gosta de um ambiente harmônico, de pessoas, tudo. Então, todos nós temos pontos fortes e pontos de melhoria. Agora, quando você tem autoconhecimento, por exemplo, eu tenho que ficar mais calado, eu tenho que agir mais. Eu tenho que planejar, eu não posso agir tanto, eu tenho que planejar agora para agir. Eu tenho que analisar para agir. Ou eu, tipo assim, não preciso planejar tanto. Se tiver alguma coisa que não saiu da rotina aqui, tá tudo bem.
Não precisa doer tanto. Ah, o executor, o comunicador tende a ver um mundo mais positivo. O que é isso? Ele tende a ver mais seus pontos fortes e não ver seus pontos de melhoria. Não, tá, vou ter que entender também que eu tenho pontos de melhoria. O Uhum. analista, o planejador, ele tende a ver mais seus pontos negativos, seus pontos de melhoria. E não tende a ver seus pontos fortes. Pô, também tenho um ponto forte. Eu tenho que começar a ver o meu que eu sou bom também. Eu não sou um pereba dos infernos. Eu sou bom também. Podia falar isso, meu querido? Pode, certeza. Tô Aqui brincando aqui. é. Aí. É, ele tem que ver também que ele é bom. Mas ele tem dificuldade de se reconhecer. Tanto um de reconhecer ponto de melhorias, outro de ponto que ele é bom. Então, quanto mais a gente levar para esse autoconhecimento, mais a gente vai subir o nível. E aí é até engraçado que, tipo assim, o último, né, que a gente fez, tem lá o predominante, eu vou falar de mim que eu posso. Tem o meu predominante lá, que é o ponto analista, né? Que já é o natural. Depois vem o ponto de planejador, executor e o comunicador extremamente baixo. O pessoal de casa não achar que é só um perfil. Todos nós temos os 4 perfis em grau diferente. Todos nós. O que diferencia é o grau. Mas o grau, por exemplo, de qualquer perfil muito alto, extremamente alto, muito baixo é perigoso. Não existe equilíbrio, mas também, por exemplo, se eu tenho um analista extremamente baixo, eu sou desorganizado, eu sou insolente. Se eu tenho um comunicação, tipo assim, eu preciso ter um pouco de autoconhecimento para mim, não é equilibrar, para mim não deixar isso Uhum. também muito lá embaixo. Porque, por exemplo, se eu tenho um executor extremamente baixo, eu não tiro nada do papel, eu não executo, eu sou parado, eu sou. Então, todos os perfis é preciso ter esse entendimento. Mas, por exemplo, o executor extremamente alto. Ele é um trator, ele passa por cima de pessoas, de processos, porque a missão dele é resultado. Resultado, fazer e fazer rápido. A missão do analista também foca na tarefa, mas o analista não é fazer rápido, é fazer certo. Do comunicador é fazer diferente e do planejador é fazer junto. Então, olha que você vê que você vai, como é que as pessoas são diferentes. Uma coisa que você falou que eu achei muito importante, que foi a parte de vendas, que você falou assim, ó, se a pessoa conhecer o perfil de cada comunicador, ela vai vender mais, ela vai performar mais. Como que as pessoas, né, por exemplo, eu sou, digamos que eu sou planejador ou eu sou executor, como que eu converso com uma pessoa e vou descobrindo que perfil que ela é para eu encaixar na mesma página ali, na mesma situação que ela, até mesmo criar esse rapport? Como que eu pego esses gatilhos? Excelente pergunta. Nós não aprendemos a ouvir. E eu falei ouvir para compreender. Vamos falar muito da formação, é compreender para ser compreendido. A gente quer ser compreendido, mas a gente não quer compreender. Por exemplo, você vai ver o tempo todo o Gabriel falando tem que analisar, tem que analisar. Isso é uma fala do analista. A minha frase não é nem analisar, a minha frase geralmente é: preciso pensar. As pessoas gritam um comportamento o tempo todo, só que a gente não aprendeu a ouvir. Eu falo que é igual o Chaves, né? Que ele fica falando assim, ó, sim, não. O corpo grita. As pessoas falam, por exemplo, a pessoa que ela é muito planejadora, ela fala, tem que planejar, tem que fazer o planejamento. Ela fala as Ah, palavras que tem lá na formação, a gente aprende, que é o vocabulário de cada Então, se a pessoa. gente pegar aí naquelas pessoas que a gente manda proposta, falar, ah, não, tem que pensar, que não sei o que, tudo. Então, ela é uma planejadora, digamos assim. Se você ouvir, não, não é quer dizer que ela falou só que ela vão planejar que ela planejadora, mas se você ouvir a conversa, tudo, você pega vários Tá com a detalhes. escutativa ali É acesa. escutativa de verdade. Porque muitas vezes a gente está ouvindo e já pensando o que vai responder, se o cliente vai aceitar a proposta ou não, ou que está atrasado, ou que tem uma reunião, ou que seu celular está tocando. Você não está verdadeiramente ali presente para o cliente. e às vezes, Ou para qualquer pessoa, namorado, esposa. A gente não está verdadeiramente presente. Uhum. né, até minha reflexão, às vezes a pessoa fala, nossa, tem que ficar ouvindo o povo falar e tal. Gente, não é isso. Às vezes o escutar é a coisa mais comum que falta na gente. Mas às vezes você pode escutar de forma diferente. Às vezes você pode ser uma pessoa que observa, porque o corpo fala. Eu falo hoje, Gabriel, que o corpo não fala. O corpo grita, E visualmente. visualmente. E essa pessoa tem que estar ali disposta. Por quê?
Novamente, a gente não aprendeu a ouvir. E aprender a ouvir gasta energia. Eu tenho conversado nos últimos tempos com algumas pessoas muito fora da curva, alguns milionários, alguns bilionários, e todos eles têm um mindset. Gostar de pessoas, entender de pessoas. E uma coisa muito legal, eu aprendo com tudo e com todos o tempo todo. Eu estou sempre aprendendo. Sempre a metáfora da xícara vazia. E quando para você aprender, você tem que aprender a escutar. Você pode chegar com um mendigo na rua ou qualquer lugar, você pode aprender com qualquer pessoa se você estiver disposto. O que eu tenho que aprender nesse lugar? O que eu tenho que aprender hoje nesse podcast? Eu tô falando de mim. Eu tenho que aprender alguma coisa hoje. Então, se eu aprendo hoje, eu tenho uma metáfora que hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje, que é uma busca da melhoria contínua. E essa galera que realmente tem resultado é a busca da melhoria contínua. Então, buscando do autoconhecimento o tempo todo. Eu estava até pensando, a gente tem várias ideias quando a gente participa da formação e tudo mais. E aí eu estava lá, nossa, eu estava me sentindo que eu tinha perdido alguma coisa, né? E essa coisa não era de fora e tal, era interna. E aí, chegando nesse ponto que eu estava sentindo que estava perdendo, eu parei para observar e tipo, nossa, quanto que eu posso parar para me observar mais? Porque é a partir de mim para o externo, não do externo para mim. Isso. E aí virou a chave, matou. Porque muitas vezes, falando de mim novamente, eu fui fazer vários cursos de autoconhecimento, de tudo que vocês imaginar, gente. Eu falo que foi muito investimento. Eu falo que eu tenho um carro que eu quiser, a casa que eu quiser, investido em curso. Uhum. E não arrependo em nada. Por quê? Porque isso trouxe até onde que eu tô aqui hoje. Uhum. E isso tudo vai trazendo um autoconhecimento muito grande. E em muito momento, às vezes eu queria ajudar uma pessoa, eu queria ajudar outra, queria ajudar... E as pessoas nunca me ouviram. Nunca me ouviram. E aí, novamente, é o ego. Porque a gente sai, nossa, vou ajudar outra pessoa, vou ajudar. Aí um dia eu falei assim, vou cuidar de mim. Paradoxalmente, todo mundo começou a me ouvir. Adriano, liga pra minha amada, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque é congruência, né? Que as minhas palavras refletem as minhas ações, as minhas ações refletem as minhas palavras. Quando eu comecei a realmente cuidar de mim, eu comecei a inspirar as pessoas. Porque ninguém muda a ninguém a não ser a você mesmo. E mudar a gente já é desafiador pra caramba. E mudar autoconhecimento, mudar uma atitude, um comportamento, um hábito, é desafiador. Agora a gente quer mudar o outro, mas não quer olhar pra gente. Ó que insider aí. Isso daí vai virar tão corte depois. Se você tá achando desafiador mudar a gestão da sua equipe comercial para bater meta, você não tem que achar desafiador mudar eles, mas sim mudar você primeiramente. Faz isso que eu tenho certeza que o comercial vai tomar outro rumo. Tem um cara que eu gosto muito, chama Marcos Marques. Ele fala: o dono cresce, a empresa cresce. O dono cresce, a empresa. A empresa é reflexo do sócio. E se o dono crescer como gestor, como líder, como pessoa, até como ser humano mesmo. Porque você traz o seu time como pertencimento. É igual um técnico de futebol, gente. Olha que legal. O time jogou hoje. Perdeu ou ganhou? Pro próximo jogo ele vai treinar, ele vai analisar o concorrente, ele vai treinar o goleiro de uma forma diferente, o zagueiro de outra, e daqui a pouco tem outro jogo. Agora as empresas fazem isso, ela treina as pessoas, ela desenvolve as pessoas, ela coloca as pessoas no lugar certo. Não fazem. Isso é até uma coisa que eu tô pensando aqui, que é o seguinte, você falou aí do aprendizagem, né, da autoconhecimento, da escutativa, e assim, além da escutativa, né, de ter esse aprendizado e a empatia também, né, que é quando você se coloca no outro lugar da pessoa ali, como que eu desenvolvo mais habilidades ou se tem algumas habilidades a mais para eu entender e aceitar como líder até também cada comportamento de cada pessoa, até mesmo para eu conseguir falar com essas pessoas, porque, por exemplo, igual você falou, se eu conheço o comunicador, eu vou chegar falando para ele de uma certa forma. Se eu conheço o analista, eu vou falar para ele de certa forma.
como que eu crio essas habilidades? Eu como gestor, né? Até mesmo como pessoa normal aqui para, né, digamos assim, para ter uma vida Ó, melhor. primeira coisa, vai pro FEC, aprende lá os comportamentos. Mas primeira coisa, Boa. verdadeiramente, é aprender. Primeira coisa, como você funciona. Ah, Porque você vai falar, Sandriana, eu sou assim. E às vezes as pessoas falam que eu sou grossa, mas eu não sou grossa, e realmente já não é. Mas a outra exatamente. pessoa recebe, comunicação não é o que você fala, é que o outro recebe, todo mundo já ouviu isso. Aí a Uhum. pessoa recebe como grosseria, mas para você não é. Mas para a outra é. O autoconhecimento. E você falou muito de uma coisa legal, que é rapport. Que é verdadeiramente criar rapport. Porque rapport virou outra palavra que todo mundo fala, mas quem sabe que geralmente cria rapport? Porque todo mundo sabe, talvez, do espelhamento, mas rapport é você estar ali para a pessoa, verdadeiramente. Está presente, né? Olhando para ela, tá ali presente, tá ouvindo verdadeiramente, tá conectado. Aí, quando você gera essa conexão, você fala assim: eu honro, respeito a tua história e tô aqui para te ouvir verdadeiramente. E eu falo uma técnica muito legal, Marcelo. O que eu faço? Eu tô num feedback, eu tô numa conversa, eu tô numa venda, eu tô em qualquer lugar, qualquer parte assim. Eu tô ouvindo a pessoa, eu pego o que ela me falou, resumidamente, faço um resumo. Essa pessoa, ele me ouviu, ele me escutou. Ao que eu faço o resumo e ainda falo, é isso mesmo que eu entendi? Porque eu trago para mim novamente a responsabilidade. Muitas das vezes, quando eu Que tô. entra na parte de congruência, né? Que a pessoa ela não vai tipo discordar do que ela mesma falou. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela falou, ou ela tá falando. Isso é mais normal de tudo, se a gente fez a dinâmica de comunicação, a pessoa tá falando A gente tá entendendo Z, B, X, Z. Ó, Em que uma sentido? ideia aí para vocês, viu? Explana A mais gente sobre pode esse ensinar assunto como aí. que a pessoa pode explicar isso amanhã na empresa dela? Gostei disso Essa aí. dinâmica, por exemplo, que é um exercício tão simples, mas é mostrar o tanto que a comunicação do time está efetiva. Gente, vou trazer para vocês aqui. Fui numa empresa recentemente, um cliente nosso, e fiz uma dinâmica de feedback. Uhum. Aí tinha uma pessoa que tá assim, nossa, eu fui uma fofa com ela. Que é um perfil mais executor, que é mais direto. E a outra menina, uma analista, Sandriana, tô com vontade de chorar, com vontade de sair daqui. Eu não queria trabalhar com essa mulher nunca. E não era na mesma empresa, né? Mas eu fui uma fofa, mas comunicação não é o que você fala, é o que tu recebe. Depois da dinâmica, depois de 3 dias, aí elas conseguiram, não, agora eu quero trabalhar com essa menina, tudo sei o quê. Porque quando você entende, principalmente o Gabriel e o Marcelo, como eu comunico com cada perfil. A primeira coisa. E porque eu falo assim, feedback ele tem que ser claro e objetivo. Claro e objetivo para o analista é uma coisa, claro e objetivo para o planejador é outra, claro e objetivo para o comunicador é outra, claro e objetivo para o executor é outra. Uhum. Então, claro e objetivo para cada pessoa é totalmente diferente. Então, quando eu falo de comunicação, é saber comunicar com cada perfil. Consegui te responder? Consegui, eu tô querendo que você entregue o ouro pra galera aí. Qual que é Eu tô querendo assim, ó. Quero. É que a gente fez uma dinâmica muito poderosa, só que ela é muito simples, aquela que a gente foi. É que no final era a moto, mas era um carro. o que acontece? Tem uma dinâmica, quem for no FEC vai saber agora. É uma dinâmica que a gente passa uma mensagem inicial. Aham. E essa mensagem eu coloquei um capacete, subi na moto e acelerei a moto. Simples. No final, a gente fala assim, um vai passando para o outro. No final, chega lá, tudo menos a moto. E isso é as comunicações das empresas. Chega no final, tudo menos a moto. Olha só, chegou o momento que todo mundo tava esperando. Aí sim. Não, Ó. pode deixar, pode deixar. Vou deixar. Então, aí você viu que eu perguntei no final, eu falei assim, isso acontece nas empresas? E isso acontece muito nas empresas. Muito mais do que a gente imagina. Isso acontece dentro da nossa casa. Isso acontece. Demais. No final lá, o que era pra ser a moto virou a moto Virou tudo. com carro. Até marcha que eu não.
Então, o que que acontece hoje, gente? Se a gente aprender a comunicar melhor com os nossos... Falou assim, quando eu falo de time, uma vez com marido, esposa, namorado, com filho, Uhum. você pode ter um casal de gêmeos. Mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, são gêmeos. Os comportamentos tendem a ser diferentes. A grande maioria são muito diferentes. O perfil também pode mudar de comportamento. Muda, Ele é mais. muda. Aí você quer tratar os dois iguais. Aí tá ferrado. Aí um filho pode se sentir amado, cuidado, e o outro pode se sentir abandonado, rejeitado. Por quê? Porque cada um entende de uma forma diferente. E isso, alguém falou lá, sempre fala na formação, esses comportamentos deveriam ser ensinados na escola, e, no meu ponto de vista, deveria ser ensinado ali na escola mesmo, como que eu entendo cada pessoa. Gente, olha como é que é tão importante o poder de ouvir. Uhum. Numa formação dessas, o pai deu um depoimento no final chorando, falando que o filho tava ficando gago. E foi na fonoaudióloga, a fonoaudióloga só falou uma coisa com ele: passa a escutar o teu filho. Sabe o que aconteceu com a gagueira? Foi embora. Sumiu. Que isso. Por quê? Só porque o pai passou a escutar o filho. Só que a gente... Como é que o pai geralmente escuta o filho? Ah, tô te ouvindo, filho, no celular. A gente não tá presente verdadeiramente para as pessoas. Presente ali no rapó, presente ali na conexão, presente no estado de curiosidade dessa pessoa. Por que essa pessoa é diferente de mim? Não é estado de julgamento. Porque o estado de julgamento de comparação é estado de dor. Eu não preciso nem ficar comparando nem julgando. Mas, por exemplo, por que o Marcelo é diferente de mim? O que eu tenho que aprender com o Marcelo? O que eu tenho que aprender com o Gabriel? Por que ele pensa diferente? Como é que a gente foi treinado? O meu time de futebol certo? A minha igreja é certa? A minha religião é certa? O meu ponto de vista é o certo dos outros errado. Então, sempre a gente não sabe respeitar as diferenças verdadeiramente. Até quem trabalha com diversidade não sabe respeitar as diferenças. É honrar e respeitar cada história. Por que a pessoa pensa dessa forma? Ela tem um porquê. Tem, sempre tem. Tem sempre a história por trás. Inclusive, né, gente, o assunto que você falou agora é um assunto até legal. E isso daqui casa com o nosso primeiro patrocinador do Timecast. Olha só que legal. Exatamente. É cerveja. É diferente ou não para você que acabou de provar? Eu acho que eu vou ficar por aqui mais umas 2 horas tomando cerveja. Essa cerveja, pessoal, chama Zeralta. Procura aí no Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo também. Ela é uma cerveja artesanal, descomplicada, para você que gosta de beber uma boa cerveja. Então, ela vem com um propósito aí totalmente de entender o que as pessoas acabam perdendo, que é Muito gostoso. Muito gostoso. ter um momento gostoso, um momento para poder apreciar e uma bebida boa. Então, é uma cerveja que foi feita para você que gosta também de beber uma boa, ter um momento, apreciar. Então, segue lá no Instagram, Zeralta. Tamo junto, pessoal. Show de bola. Show de bola. Adriano, tem uma perguntinha aqui que eu até gostaria de fazer, que é o seguinte: como a gestão do tempo pode otimizar a produtividade dos profissionais na área do marketing e vendas de cada perfil? Excelente pergunta. Por exemplo, vamos voltar lá. O perfil comunicador, ele tem muita iniciativa, mas não tem acabativa. E se ele não gerenciar o tempo dele, ele vai começar a fazer 1 trilhão de coisas. Vai conversar ali, vai conversar aqui e não vai terminar nada. Ele vai se perder no meio. Só para o pessoal de casa entender, tá? Como que é importante você saber de cada perfil, até mesmo para contratar certo. Então, é um cara que precisa de venda, você tem que entender o perfil. É um cara mais analista, numa área mais focada em resultado, tem que contratar esse tipo de perfil. É o caso do Jabuti, né? Olha que legal. Se você sabe ter um comunicador no seu time, você tem que monitorar ele. Porque ele vai se perder. Mas se você tem um analista, você tem que fazer ele começar, porque ele termina, mas não começa nada.
O jabuti que você falou, eu vou dar uma metáfora que eu conto muito lá na formação. Jabuti sobe a árvore, gente? Não sobe. Se o jabuti tá em cima da árvore, alguém colocou ele lá. E se você viu o jabuti em cima da árvore, deixa ele quietinho, porque alguém colocou ele lá. E muitas das vezes, quem coloca o jabuti lá é a gente. É eu, é você, é você, é você, é você, é você. E depois Na hora que ele Aí tava... depois fica lá, Quem colocou o jabuti? só apontando o dedo. Não, mas que cara, minha namorada é isso, o meu funcionário é isso. Só apontando o dedo, mas você escolheu. Ponto. Na hora que ele tava falando isso, do jabuti, ele tá assim, mas se o jabuti tá na árvore, lá o jabuti não sobe a árvore, aí minha imaginação que vai lá nas nuvens tá assim, mas se for o sonho dele, do nada conquistou o sonho de ver o pôr do sol em um lugar diferente, aí depois ele vem com esse papo, não, sou, é Ninguém porque gosta. alguém colocou ele lá, você tá pondo seu time errado. E entra exatamente no que ele falou, né? Tipo assim, é autoconhecimento. Então, se eu auto me conheço, eu não vou ficar culpando as outras pessoas. Eu vou ter um entendimento de saber. Você colocou lá. Você contratou, você Colocou. que. Às vezes você Você mesmo que tá sendo um escolheu. jabuti que tá achando que tá realizando o sonho, mas você tá não realizando seu sonho, você tá se colocando no lugar errado. E muitas vezes. Porque se eu não tenho conhecimento. Ah, Adriano, agora eu entendi porque eu funciono assim. Ah, entendi porque eu toda hora tô conversando. Entendi porque eu não tenho paciência com as pessoas. Por quê? Porque você não conhece. Então o autoconhecimento ele te leva a isso. Tem uma frase de Roberto Marques que ele fala: quanto mais me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. O que é isso? Quanto mais me conheço, mais resultados extraordinários eu consigo trazer. Mas se eu não me conheço, eu vou comunicar com o meu time tudo da forma igual. Se eu não conheço meu time, eu vou estar treinando o goleiro igual eu treino o atacante. E a maioria das empresas estão assim. Empresa não, família, relacionamentos. Eu tenho alguns clientes que chegam perto de mim e falam assim: eu não trabalho com relacionamento amoroso direto. Mas Hum. tudo é relação. Uhum, Adriano, você salvou meu casamento. Eu falo: salvei nada. Primeiro que eu não salvo ninguém. E no meu ponto de vista, ninguém salva ninguém. Que tem um livre-arbítrio aí. uhum. Eu falei assim: eu sei que pegou conhecimento, que viu que teu marido ou a tua esposa é diferente, que aprendeu a lidar um com o outro, aprendeu a fazer diferente. E muda o jogo. Quando os casais vão para a formação, praticamente 100% até hoje eu tenho feedback maravilhoso, 100%. Tem um aqui que eu tô curioso, só um. Viu, Gabriel? Você tá falando de mim? Acabou que Estou... deixa eu explicar Não, esse, estou em estado de curiosidade. deixa eu explicar um pouco, contextualizar, porque o pessoal vai achar Deixa que eles curiosos. Deixa eles curiosos. Não, mas aí é sacanagem com a bichinha. Cabecinha. Deixa eles É curiosos. porque assim, a gente foi para formação, né? Mas não com esse intuito da gente querer melhorar o relacionamento e tudo mais. E a gente foi para formação que primeiro conheci a formação, falei, ó, precisando disso lá na empresa. Ponto. Aí minha esposa lá, ela trabalha numa empresa de RH, mudou agora para uma outra empresa onde ela faz a parte de RH, né? Que ela tá ali na área de psicologia, então ela passa no processo de recrutamento. Beleza. Aí nessa empresa, né, o pessoal trabalha aplicando teste, né, de análise comportamental, que a gente aprendeu a dado evolutivo, analisar, ler e o que está além dele, porque ele é só uma base para outras coisas. Boa. Então eu falei, pô, ela vai fazer uma média com a chefe dela lá, vai melhorar o trabalho dela e tal. Então nosso intuito foi mais profissional. Só que cabe que quando um tá fazendo e o outro tá fazendo, aí fica mais fácil a gente praticar, né? Porque a Com gente certeza. pratica dentro de casa. É igual eu falei, eu não trabalho com relacionamento amoroso. Mas quando os casais vão fazer, muda o jogo dentro de casa. Inclusive lá tinha vários casais, né? Tinha Além das. donos de empresa com as suas esposas lá, inclusive. Ou que a esposa foi antes ou o marido foi antes ou depois. Por quê? Porque melhora.
E isso não tem preço. E às vezes é tão legal, gente. Se você melhorar o relacionamento em casa, você melhora a gestão na empresa, no negócio. Olha, já vai virar um corte aí, isso aí. Muito... O pessoal influencia muito no profissional. Muito. Influencia. Se você tá bem em casa, você tá bem com a família, tá bem com a esposa, com o marido, as coisas, você fica mais tranquilo, você tem mais paz para trabalhar. É as três bases, né? Primeira base é espiritualidade. Segunda base, espiritualidade, estou falando de forma geral, Deus, enfim. Segunda base, família. E terceira base, profissional, trabalho. Se você Uhum. tá com uma das três pernas ali desandando, automaticamente sua energia está concentrada mais ali e aí falta para os outros ambientes. Porque o amor é lindo, o céu é lindo, mas sem dinheiro a gente não faz nada. Pior que é verdade. Não faz Não, nada. fica lá, né, sua casa lá, Fica sem dinheiro. 6 meses lá sem dinheiro para ver Agora, nossa, se seu relacionamento não acaba. agora fica com um parceiro que tá só te. Não é parceiro, que realmente tá só te sugando. Você não vai trabalhar também. Não vai não. E o que você falou na parte espiritual, você tem que ter algo. Você pode ficar em Deus, no universo, não sei o que você acredita, tá tudo certo. Uhum. Mas tem algo a mais. Eu gosto de dizer que a parte espiritual é você se conectar com algo que às vezes é maior que você. Às vezes pode ser você se conectar com você mesmo, que é tão grande. É isso aí. E que é um desafio, né? Você se conectar e se autoconhecer. Porque, Marcelo, a gente quer ajudar o outro, a gente quer salvar o outro, mas a gente não quer olhar pra dentro. Isso é verdade. A gente não, a gente não quer olhar pra dentro porque olhar muitas vezes para porque nossa, pra gente mesmo dói e vai doer. Só que a metáfora que eu contei lá para algumas pessoas. Tem um machucado inflamado. Uhum. Se você ficar inflamado, você vai ficar a vida inteira com aquilo doendo e cada vez mais vai doer mais. Vai. Talvez você vai ter que abrir esse machucado, jogar água oxigenada, sei lá como é que chama aquilo. Vai doer, vai arder. O médico vai limpar ali, limpar bem, vai doer, vai fazer os pontos, mas depois vai curar. O autoconhecimento é isso. Muitas vezes a gente tem que olhar por que nos trava, por que a gente dói, o que que. Ah, senti abandonado, senti rejeitado, meu pai não me amou. Sei lá o que. Todos nós temos vários traumas. Todos nós. É olhar para dentro daquilo. Beleza. Honra, respeito isso aqui. E daqui deu pra frente decido curar isso aqui e ser diferente. Ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor. Ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor. Um profissional melhor, um líder Com melhor. E certeza. ponto. E ir pra frente. Porque muita gente, se você não cura isso aqui, você fica toda hora lembrando isso aqui, ó, do machucado. E às vezes nem é culpa da pessoa, porque o perfil dela é de servir as outras pessoas. Então, quando ela entende que ela tem que servir, ela tem que olhar mais pra dentro e falar: agora eu tenho que me servir. E olha que engraçado. Eu não conto os treinamentos, eu vou lembrar de contar. Na minha empresa, quando eu rodei esse teste na empresa inteira, tinha uma pessoa lá que se eu falar que agora furei o pneu aqui em Belo Horizonte, ela sai lá de Ouro Branco e vem aqui. Extremamente prestativa, mas muito prestativa, com tudo e com todos. Muito pessoa do bem, do coração absurdo. Aí, na época do processo, o Júlio falou comigo, Adriano, essa pessoa tem um ego lá em cima. Eu, o quê? É a mesma cara que você fez. Não tem base. Aí ele falou, ele ajuda as pessoas inconscientes para receber o agradecimento, para ser reconhecido. Eu falei, caraca, e é. E hoje é muito claro isso para mim, hoje, que eu conheço a pessoa. É muito claro para mim, ele faz inconsciente, obrigado, para ser reconhecido, para estar ali o tempo todo. Você quer ganhar ele, é reconhecer ele. Que isso? Só que as pessoas não sabem por que elas fazem o que faz, por que elas sentem o que elas sentem, por que ela reage da forma que reage. E quando você, como eu falei lá, autoconhecimento ou conhecimento ou conhecimento é muito poderoso, é muito poder. Exato. Eu falo assim, autoconhecimento e conhecimento é poder. Porque você pode influenciar a pessoa, você viu lá que você começa a influenciar o seu time positivamente, ou você pode influenciar negativamente. Por quê?
Com aquele conhecimento que você tá lá, você vê o perfil da pessoa, você faz ela você pedir conta. Faz, com certeza. E aí E é entra fácil naquela. fazer isso. É igual assim. Ó como que o pessoal aqui me influenciou, né? Eu vou pegar um caso isolado aqui. No último podcast nosso e tal, a gente estava conversando sobre o quesito da ética, né? Onde que vai e tal. Aí, eu fui pesquisar um pouco mais sobre a ética para poder mudar minha visão sobre isso dentro do que estava falando. Aí eu fui lá, tá, a ética serve para onde não existe leis, que é para regular aquele momento. Aí eu comecei, ó, não tem lei, quando falta uma ética, aí eu entendi, no local onde faltou uma ética, se é criado, faltou um bom senso, é criado uma coisa para regulamentar. Então é criada uma lei. Então, onde tem lei, é o lugar onde você precisa que as pessoas ajam daquela certa forma. A ética mora mais ou menos aí. Estou me aprofundando um pouco mais nesse assunto para me ficar mais claro. Mas olhando isso para mim, já traz mais clareza sobre outros comportamentos, sobre o que a gente está fazendo. Porque aonde não tem conhecimento, onde as pessoas fazem aquilo e por que aquilo que elas fazem, você não consegue ter um padrão, uma coisa. E ter padrão hoje, ô Gabriel, é muito difícil, muito desafiador. Por quê? Imagina um casal que um fala com o outro, vai tomar, o outro vai tomar. Você fala assim, é um casal que não tá bem. Se eles forem dois executores muito altos, é um casal que um fala com o outro e não leva pro coração, dão super bem. Isso é um caso real de um casal de amigos meus. Não levam pro coração, dão super bem, viajam, dá bem com a família de um, dá bem com a família do outro. Mas se você olhar os dois conversando, parece briga. Mas olha que legal. Aí você julga eles. Mas se ele trata, ou ela trata a outra pessoa de um perfil diferente do deles que não executou, fode emocionalmente a pessoa. Parece que tá brigando com a pessoa. Tem dois irmãos que eu conheço, são dois executores muito altos. Se você vê os dois, vocês estão brigando. Não, estão conversando. Super de boa. Um com o outro demais. São parceiraços, são sócios, tipo assim, são parceiros mesmo. Mas se você olhar de fora, se você não conhecer de comportamento, os dois parecem que estão brigando. Porque um grita, outro grita, outro fala. São dois executores. Por isso que é o autoconhecimento. E não quer dizer que também que aquela pessoa que fala baixinho, calminha, ela é boazinha também não. Não quer dizer Não também quer dizer que a não. pessoa que tá. Por isso que a pessoa tá falando ali, cara, ela tá sendo não leva pro coração. E tem pessoas que levam tudo pro coração. E é até legal esse exemplo que você falou, né? Que eu introduzi a questão da ética. Eita, essa foi forte, hein? Continue. O que acontece? O perfil executor lá, que vai estar ali, às vezes xingando, né? Discutindo daquela forma, você pode ter certeza. A forma que não é legal para ambos tem um acordo. Sabe o que é legal? Vai ter um acordo entre os dois, ó, fulano, desse jeito aqui eu não gostei, beleza? Não vão Mas se repetir. o executor não tiver com autoconhecimento, ele acha que ele não. Que pessoal mimizento, pessoal chato. Tipo, eu tô falando aqui de boa com De ela e ela boa, tá achando ruim com Isso E com é de autoconhecimento. boa. Pra ela é de boa. Pra ela, tipo assim, não tem nada contra você. Aí eu recebi um feedback um dia de um cliente meu, que foi na formação do Adriano. Essa formação me ajudou muito. Que ele é um mais planejador. E ele falou, a pessoa conversar comigo, então assim, por que essa pessoa tá conversando desse jeito? Eu não fiz nada com ela. Por que ela tá me agredindo? É o que ele sentia. Uhum. Hoje eu entendo ele falando que não é a pessoa, não é que ela tem algo contra mim. Porque ele ficava mal. O planejador fica mal, ele fica triste, ele fica. Não tem algo contra mim, é o jeito dela. Então esse autoconhecimento também te brinda também o seu emocional. Aí tipo assim, a pessoa não tá brigando comigo, ela que é doida mesmo, do jeito dela, e não é que é doida também, é que ela, o jeito dela.
Por exemplo, você viu uma pessoa na formação que é executora lá em cima. Eu vi. E se aquela. Também vi gente na formação que achava que era uma coisa, mas E na era verdade outra. não era. Isso que foi uma coisa que a gente estava até questionando, que é o seguinte, Adriano. Como que... As pessoas não se conhecem. Não se Exatamente. É conhece. isso que eu vou E entrar. muitas das vezes, o que o outro fala, às vezes dói nas pessoas direto. Eu falei até uma frase, eu achei que você ia usar essa frase lá. Ainda bem que eu ia exigir copyright. Qual que é? É, eu falei, as palavras dela não me machucam. E isso eu acabei compreendendo. Por que que não me dói, sendo que eu sou o perfil todo oposto? Autoconhecimento. E é exatamente, porque você já se conhece, mas às vezes você vai falar pra uma pessoa, igual a Adriana falou, qualquer coisinha ali, cara, você tá fudendo essa pessoa, porque ela vai ficar amargurada pro resto da vida. Olha só, numa das formações tinha uma menina, linda menina, lá, executora lá em cima. E na formação você vai ver que as pessoas começam assim, daqui a pouco ela se abre o comportamento de cada um sem. Porque vai fazer sentido. Uhum. Então, ninguém tá julgando ninguém ali mais. Então todo mundo. Ah, eu sou assim, sou uma comunicadora. Você viu isso acontecendo? E eu Uhum. falei com essa menina um dia: se você namorou com um dia com o analista, você pudeu ele emocionalmente. Ela falou: pior que eu fiz isso. Só que tá tudo bem, porque ela não tinha conhecimento, não tinha autoconhecimento. Porque se você pega uma pessoa que é muito executora e tem um relacionamento com o analista que ele é mais sentimental, por exemplo, um planejador que é mais sentimental, que guarda aquilo pro coração há muito tempo, que às vezes tem uma resistência e não fala. Porque o executor bateu, levou, ele não leva pro coração. Sabe a pessoa que briga com você? Tipo assim, eu tô brigando com você, eu tô quase te batendo. Aí passa Daqui a pouco tá de boa. 2 minutos Passou, e passou mesmo. Passa, tudo exatamente. certo. Agora tem E, gente que fica um ano com aquele negócio. e o planejador fica ali remoendo aquele trem. Desculpa. Remoendo. E numa oportunidade ele vai lá e fala. Fala. E Só já que o dia que ele sapeca falar, tudo. Ele ó, descarrega, tá? o dia que ele falar, ele vai falar assim, aquele dia, ó, Exatamente. aquela roupa, você falou isso. Nossa. E a Exatamente. pessoa nem lembra mais. Mas o executor tá cagando, mas Ele nem lembra que falou isso. Nem lembra. Já brigou de novo, já sei lá o que. Não lembra. Só que, por exemplo, Ó, é tão sério que ele dá um exemplo lá que ele fala, ó, teve gente que tá aqui, você acha que não sei não, mas a pessoa tava lá. Aí teve gente que tava aqui, que me prometeu mil e muitos, tá tudo anotado, porque eu sei que não vai lembrar. não, isso é eu contratei uma empresa, e esse cara prometeu tudo pra mim. Um monte de coisa. É o exemplo na prática, viu, gente? E eu sei que ele é um comunicador muito alto e sob pressão ele promete aquilo que ele não consegue cumprir. Sabe aquela pessoa que marca 5 compromissos ao mesmo tempo e não vai em nenhum? Uhum. Porque tem dificuldade de dizer não? Aham. Mas mesmo assim é de responsabilidade dele. É de responsabilidade dele tudo que ele promete. Ele prometeu. E prometeu coisas boas, só que não bobas. Tipo assim, um print da proposta. E não me mandou. Aí ele prometeu. Eu falei assim, esse cara não vai me entregar nada. Eu paguei. Vou pedir meu dinheiro de volta. Nossa. Vou. E tenho isso tudo documentado. Por quê? Porque eu lembro de tudo o que ele me prometeu. E Olha o planejador em ação. é o mais analista agora sendo. Eu. Porque o meu natural. Hoje eu estou. A gente, é o seguinte. Hoje eu estou comunicador, mas o meu natural é analista. A gente não é um perfil, a gente está. Não tome posse de um perfil. Até você Exato. desenvolver outros. Aí ele promete, não cumpre. Só que se você prometer algo com a pessoa que é mais analista, cumpra. Nossa. Você sabe o que é? Se é para colocar essa xícara aqui, é aqui, não é aqui. Cumpra o que você prometeu. Aí, por exemplo, o comunicador chega numa reunião atrasado, se tiver um comunicador, ele tá nem se fudendo pro horário. A grande maioria, porque tem comunicador. Porque isso tudo é uma tendência, viu? Porque tem comunicadores, já aprenderam o horário e tudo. Marca uma reunião com o analista. Ele planeja para chegar no horário. Analista planejador.
Ele planeja para chegar no horário. Ele chega antes, ele planeja tudo. E chega atrasado pra você ver se a reunião é importante para você. Você já perdeu rapport, já perdeu conexão. E Para um faz total comunicador não liga sentido. tanto, ele tende a não ligar tanto, mas para um analista, um planejador, ele tende a ligar, porque ele planejou, ele analisou para chegar no horário. E isso é importante porque a gente começa a descobrir e tem um autoconhecimento, né? Então, por exemplo, eu sou muito isso. Então, eu fico puto quando atraso em reunião. Não, você planejou, tipo assim, a reunião é 9 horas. Você planejou para chegar, analisou para chegar aqui 5 para as 9. Não, Exatamente. Ou 5 até para um pouquinho antes, Ó, se der alguma coisa, se der olha algum, só. tiver Se tiver tanto, trânsito, aí a pessoa chega eu atrasada. falo, vou Olha chegar como que você uma. pode lascar com esse pessoa desse perfil, por exemplo, né? Tem que cumprir e chegar no horário. Se você está num ambiente que as pessoas não cumprem com você aquilo que chega no horário, a tendência de um cara que é mais analista, planejador por aí, vai ser de eu não vou nem chegar mais porque não vai É, estar. Não, você já Aí perdeu a muda, conexão. já perdeu. Aí muda a gestão. Aí o gestor começa, cara, você não chega nunca no horário. Não chega, não chega, não chega. Se você for procurar entender, já desenvolveram um gatilho no analista planejador e perdeu o valor sobre aquilo, que agora é uma trava para ele. E você Não, tá lá cobrando ele de você chegar no quer ver uma horário, coisa, sendo que não tem Gabriel? Que conexão. legal. Imagine que você tem aqui 15 pessoas no seu time. Uhum. Aí você tem 5 analistas que chegam todo dia no horário. Bonitinho, sei lá o quê. E os outros chegam tudo atrasado. nossa. Esses 5 analistas vão ficar putos. A gente Eles passou não isso são, eles não são a os gente donos. passou isso na prática aqui. Eles não são os donos. Mas fica. Por quê? Porque eles respeitam a regra, eles chegam no horário e o outro não chega. Por isso que a Exato. tomada de consciência, o autoconhecimento, ele é muito importante. Aí você começa a desmotivar esses analistas. Aham. Só que você tem que ter uma sabedoria muito grande para você também não desmotivar os Os comunicadores. comunicadores. Que fala assim, tá, tipo, aí entra a liderança. Aí realmente você ser líder. Porque Porque você vai você. bater em outros pontos ali de melhorias para cada um. E também- aí você pode fazer o seguinte, não vou ficar um horário flexível. Você pode chegar de 8 às 9. O projeto vai chegar às 9h30. Só que tem um porém, esse comunicador, se for para ele chegar a 8 e ele chegar a 9, ele vai sair mais tarde também, porque ele não liga com a questão de horário. Pode ser que sim, só que o analista, né, pode ser planejado ali, ele vai sair no horário certinho, porque ele chegou no horário certinho, então Ele ele já se planejou pra isso. programou, já se planejou. Ele já se planejou. E aí, como que leva consciência para os dois perfis? Aí, exemplo, ó, gente, a gente é uma empresa um pouco mais flexível, a gente sabe que tem horário, tem que cumprir os horários, mas a gente sabe também que acontece às vezes previsto e tal. Uma coisa é você chegar hoje, tal horário, e amanhã você chegar em outro. Outra coisa é você chegar todo dia avacalhado. Aí você tem que vir como gestor, né? Exatamente. Organizar isso para não virar samba do crioulo doido. Aí, mas se você coloca esse consentimento no time e você fala assim, tá, a gente chegou nesse ponto de consciência, o analista está entendendo esse combinado e o comunicador, por exemplo, está entendendo. Só que aí vai para o outro lado. Tá, mas o comunicador agora vai ficar mais chateado porque o analista não fica até mais tarde quando é preciso. E aí, como que a gente Você resolve tá isso? percebendo que o tempo todo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de comunicação, Uhum. Tá vendo? falando de comportamento, como comunica cada pessoa. Uma coisa nas empresas hoje é ter clareza na comunicação. Uhum. E clareza para cada perfil é diferente. É realmente ter clareza. E às vezes é coisa simples. E igual eu ensinei lá para vocês, é transformar essa pergunta. Como você se sentiria se todo dia a pessoa chega no horário e você não chega? Olha o check aí, ó. Transforme as dificuldades em perguntas e direciona para Faz a- quem Exatamente. pode faz a- responder. Faz a É. pessoa tomar consciência. Uhum. Isso. É porque isso que o Adriano falou é muito forte, porque às vezes, por exemplo, pô, eu tô chegando atrasado todos os dias. Pra mim, normal, tranquilo, beleza, não importa.
Mas quem tá lá chegando no horário todo dia, velho, tá puto. Tipo assim, por mais que às vezes nem se expresse e tal, mas o cara tá puto, Tá velho. puto. Tá puto. Aí é tipo assim, E dependendo do perfil, tá muito puto. é entender pra depois até dar um feedback, ó. Né? Tipo, vai se precisar chegar atrasado ou se precisar ficar depois do horário, essa pessoa vai ficar. Mas imagine, por exemplo, você falar com ela assim, ó, fulaninho chega todo dia, no horário, sei lá o quê. Como você sentiria se a gente tem uma regra? O fulaninho todo dia chega no horário e você não, e os outros não chegam. Que eu falo é o seguinte, não é falar, porque muitas vezes a gente fala assim, você não chega no horário, a pessoa já rebate. Já rebate. Já cria uma barreira lá em cima. Uhum. O que é o segredo? É transformar isso numa pergunta para tomar consciência e ela mesma, talvez, você chegar mais no horário. E esse é o grande gatilho do feedback das empresas, tudo. Só que até para você fazer a pergunta, você tem que saber do comportamento da pessoa. Isso que eu ia falar, porque às vezes, até mesmo você fazendo perguntas, dando direcionamento, ensinando, mostrando, Você faz uma pergunta para o executor, você pode fazer uma pergunta direta. O feedback para o executor. E vai falar aqui, pode dar aqui no meio de nós, tudo aqui mesmo, não vou perder tempo com isso não. Você faz isso com os outros perfis, você paralisa. O feedback do analista tem que ser mais embasado, mais preparado, mais analisado. Uhum. Do planejador tem que ser mais mais planejado. Do comunicador, você tem que falar de status, de pessoa. Como é que a pessoa sentiria? Sei lá o quê. Quando você aprende a comunicar com cada perfil, você Muda o jogo, né? muda o jogo. Inclusive, né, a gente está falando aqui muito de pessoas e muito de gestão, né? Dessas pessoas. E se você leva isso na ponta lá do seu dia a dia comercial, por exemplo? Você está na área comercial, eu sou a pessoa que estou vendendo. Você viu a dinâmica de vendas, não viu? Vi. Você viu que como que cada pessoa compra totalmente diferente. Até o Mickey apareceu lá. Até o Mickey apareceu, o Mickey Mouse. sério, GG Mouse, o GG, o Mickey Mouse. marca um GG Mouse aí. Olha só, Ele fez até um. Eu nunca vi um pessoal, um integrante, conseguir chegar em Orlando e fazer uma live para poder vender para alguém tão rápido. Que isso, dinâmica de venda, hein? por quê? Porque a gente aprende a vender para cada perfil e cada perfil compra diferente. E é legal você prestar só, se você coloca muito detalhe para um executor, ele vai falar assim, não, já perdi a paciência. Tchau. Tchau, perdeu a venda. Se você não coloca detalhe para o analista embasado, ele não compra, porque não está embasado. Não gera credibilidade, não gera confiança. Você fala para o analista assim, não, eu acho que é isso, acabou a venda. Ou é ou não é. O planejador começa meio fim, para o comunicador. Ou, por exemplo, eu falo uma metáfora legal. Vai ter uma viagem, a gente vai viajar para Disney. Uhum. O voo atrasou. O comunicador, você tem gente, a viagem já começou, já tá conversando, já tá sei lá o que, já tá. Tá feliz? Tá feliz? O analista, o planejador, ele já tá. Nossa, eu da vida. Nossa, já fico pé da vida. Já fica pé da vida, porque você planejou, você chegou na hora, você chegou uma hora mais cedo, você teve que acordar mais cedo, você organizou tudo porque a pessoa combinou com você. É o fio do bigode, né? Tipo assim, combinar. Não precisa de contrato, combinado é combinado. Combinado, combinado. Exatamente. Se eu combino com você chegar 1 hora, não é 1 e 1, é meio-dia 59. O comunicador ele tá nem aí. Se tem gente, se tem staff, vai tá nem se ferrando. Mas olha só que engraçado, eu tô até pensando aqui, eu vou puxando as coisas atrás. Falou do fio do bigode, né? Antigamente, né? Antes da internet, sei o que é, facilitar tanto nossa Cerveja vida. Ah, maravilhosa. Zero álcool, hein? O que acontecia? As pessoas. Eu vou colocar lá da época da minha mãe, por exemplo. Minha mãe tinha uns 50 anos. Essas pessoas mais velhas, elas tinham o costume, né, de acordar mais cedo, organizar o dia, porque não tinha tanta facilidade com a comunicação. Não tinha um WhatsApp, não tinha um telefone ali. Então, a gente foi criado com um embasamento ali, meus pais, por exemplo. Ó, eu tenho que planejar meu dia, porque vai acontecer isso, isso e isso, e vai vir.
até ensinamento antigo. Falou que vai chegar a 8, não vai ter como eu te ligar, mandar mensagem, nada é 8. Se você me deixar aqui 1 hora esperando o negócio, tal. Beleza. Esse era um comportamento antigo. Vamos colocar assim. Veio a internet, meu WhatsApp, veio tudo, ficou mais dinâmico. Aí até os comportamentos mudou. Aí a pessoa que tem o costume do fio do bigode, que às vezes é pessoas até mais velhas, tá, gente? Que pegou esse momento. Tem o costume do fio do bigode, não vai entender que se você mandar um WhatsApp para ela, é justificável. Às vezes tem dificuldade. Ô, Gabriel, olha que legal. Pegando como que foi a mudança, Como a né? internet muda o comportamento Ah, nosso. 100%. Isso é maravilhoso, viu? Vou colocar essa informação. Te manda um WhatsApp, dá um cheque lá verdinho. A pessoa leu e não respondeu, tem gente que fica Louca. louca. Eu Mas tive mesmo que desabilitar isso no meu WhatsApp, porque, nossa senhora. fica louca. P da vida. Fica pé da vida. Por exemplo, hoje eu deveria ter umas 100 conversas abertas aqui no WhatsApp. E a grande maioria são importantes. Se eu ficar o dia inteiro olhando o WhatsApp, eu não trabalho. E se eu continuar respondendo, eu não trabalho. E isso gerou um senso tanto de imediatismo que nas formações, nessa eu não consegui falar, que eu sempre falo, eu respondo todo mundo. Eu No sempre falo seu isso. tempo. Mas não é isso que eu ia falar, mas No não é meu tempo, e não no de vocês. Porque as pessoas querem que a gente responda no tempo delas. Deixa Tudo eu é pra falar isso com a ontem. minha namorada que você vai ver. Não, tudo é pra ontem. Você quer ver uma coisa legal? E eu tô falando assim, Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magazine Luiza. A gente comprou as coisas lá, mas é no tempo deles, não no nosso. Não, mas aqueles full lá hoje, que entrega de hoje para amanhã, pode ser mais caro que a grande maioria tá comprando, porque quer receber amanhã. Uhum. Senso de imediatismo. Exatamente. Exato. Então você vai ver lá, o Magazine Luiza entrega hoje aqui em Belo Horizonte de um dia pro outro. No Mercado Livre tem coisa que entrega no mesmo dia. Uhum. Dependendo da hora que você compra. Por quê? Aí você paga mais caro, senso de imediatismo. Muitas vezes. Todo mundo, né, no digital agora quer exatamente isso, tudo mais rápido. Agora entrou até um novo Isso é um item lá, Uhum. naquele negócio teste de se a pessoa é visual, Sinestésico. sinestésico. Eu nem tava por dentro disso. Agora tem um digital, né? Que antes nem tinha. Isso há uns 2 anos, 3 anos atrás, se Porque eu o não me digital, engano, não essa tinha. galera, principalmente mais nova, e a gente, a grande maioria também é digital, tem que fazer sentido. Porque se eu falo algo para a pessoa, por exemplo, e não faz sentido para ela, ela não age. Por que eu tô fazendo isso? Verdade. Exato. Então, eu falo assim, quando a gente aprende de comportamento, a gente aprende a influenciar pessoas, a gente aprende a decifrar pessoas. Uhum. E eu falo, galera, vamos usar isso para o bem. Porque da mesma forma que eu falei, eu citei lá na formação, você sabe que a pessoa, ela não... Por exemplo, a pessoa não gosta de ficar em local sozinha, que é mais comunicadora. Você quer mandar ela embora, você prende ela numa sala, ela vai pedir conta. Lascou. Lascou. Então, tipo assim, não é para fazer isso. Mas você aprende a realmente a influenciar pessoas. A tirar o melhor das pessoas. Aí E os empresários não perceberam isso ainda. Aí eu vou até dar uma. O meu ponto de vista, né? Depois que eu tava dando uma estudada nas coisas, tipo assim, tá. A gente sabe que quanto melhor as pessoas têm autoconhecimento, melhor souber sobre o comportamento das outras, melhor vai ficar as relações entre uma e outra. Beleza. Mas também a gente não consegue avaliar o caráter de cada um, porque isso é uma coisa pessoal. Você não consegue falar, ó, Celo é um cara que não tem caráter. Você vai saber se ele não tem o dia que ele te provar que não tem. Exatamente. Mas aí a gente entra num É, assunto diferente. No assunto diferente. Mas só para contextualizar, o que eu quero dizer? Dentro desse conceito, se você está querendo trazer isso para sua equipe, desenvolver seus líderes e entender melhor as pessoas, desenvolva também uma cultura forte que vai ajudar
essas pessoas que às vezes têm um pouquinho desse senso de caráter a não fazer injustiça com o olha, outro. olha que legal isso. Você falou de caráter. Às vezes você contrata um executor, ele é mais duro com as pessoas, não é falta de caráter, é o Exato. comportamento dele. Uhum. É comportamento. Por quê? Porque pra ele é direto, tipo assim, Mas, por exemplo, aprendi isso agora que eu sei que eu consigo influenciar uma pessoa a ser demitida, eu vou demitir quem eu quero. não, aí Aí, para evitar uma coisa dessa, se você tiver uma cultura boa, ó, e por vai exemplo, ajudar. se eu souber de uma pessoa dessa que queira fazer algo que não seja muito positivo, eu não aceito a minha formação. Não aceito. Porque informação é poder. E muito Exato. poder. E muito poder. Você pode influenciar as pessoas tanto para o bem, tanto para o mal. E esse tipo de conteúdo é um conteúdo poderosíssimo. Você consegue relacionar melhor com as pessoas, você consegue influenciar pessoas, você consegue desenvolver pessoas. E deve ser, do meu ponto de vista, as pessoas são boas. Uhum. É. E deve ser. Mas Eu tem acredito pessoas que são ruins, tá? boas. E outra coisa para não se deixar ser influenciado. Porque, por exemplo, Boa. se você é um gestor de equipe, até mesmo de um RH, que é da equipe de contratação, e você não tem esse conhecimento, o cara pode chegar ali e falar que é executor, que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele não sei o quê. Cara, Ó, se você não roda um teste, se você não boa. tem esse conhecimento, se você não tem essa especialidade, né, que a gente está tendo, ou até mesmo essa consultoria aqui hoje, você vai falar, vou contratar esse cara que ele é o melhor dos mundos. Mas vai lá na parte de operação, vai ver se ele vai seguir o processo, se ele vai ter que fazer tudo, se realmente vai ser aquele cara que falou que é. Toda empresa, não existe nenhuma empresa, se não passou por isso, um dia vai passar de contratar errado. Nada mais caro que contratar errado. Exatamente. Eu não. Eu passei, acho que até para vocês numa outra vez, custos invisíveis das empresas. Os maiores custos da empresa estão relacionados a pessoas, comunicação, liderança. E esses custos, eles são muito grandes. Legal. Tem um assunto aqui, Adriano, que inclusive é uma polêmica, tá? Que você queria trazer aqui pra gente. Eu queria que você explanasse ela um pouquinho mais. Que é uma frase que eu acredito que você até usa, né, nas suas palestras, que é nada mais desigual do que tratar todas as pessoas iguais. Por que isso aí? Conta pra gente um Nada pouquinho. mais desigual que tratar as pessoas iguais. Boa. Um perfil, por exemplo, mais executor, ele gosta de desafio. E se você for mais duro com ele, ele tende até a motivar, dependendo dos outros. Todos nós temos 4 perfis em graus diferentes dos outros graus. Ele motiva sendo mais duro com ele. Uhum. Aí eu vou pegar um analista e vou ser duro com ele, se paralisar ele. Então, cada perfil eu trato de uma forma diferente. Muitas vezes com o analista tem que falar, eu confio em você, tamo junto, vai lá. Um comunicador, muitas vezes eu tenho que dar status para ele, eu tenho que falar de gente, eu tenho que falar disso, eu motivo ele. Mas isso eu não motivo os outros perfis. Então, se eu aprendo a lidar com os perfis, eu aprendo a tirar o melhor de cada pessoa. Uhum. Então, se eu tratar todo mundo igual, eu vou estar motivando um perfil e desmotivando 3. Então, nada mais desigual do que tratar as pessoas iguais. Se a gente aprende a lidar com cada um, a gente traz o melhor de cada pessoa. Que engraçado essa frase, ela é muito falada, tipo assim, você tem que tratar, né? A gente é ensinado, você tem que tratar todo mundo Mundo igual. igual. Exato. E Então, não é assim, já certo. cai de por terra aí, porque uma coisa é você ser humilde ali, dar bom dia ao porteiro, até dar bom dia o CEO da empresa. De educação. Educação, de berço e tal. Outra coisa é tratar perfis, né? No caso, a gente está falando aqui, até mesmo na parte de feedback, igual, sendo desigual com a pessoa. Isso daí você leva até para atividades básicas do trabalho. Por exemplo, o cara que está fazendo a gestão de tráfego, que está otimizando lá seus anúncios, seus conjuntos, ele vai tratar um público igual ao outro? Não vai. Exatamente, não tem Ele precisa entender também, tipo, ter dados, como que foi lá na ponta, como. o que o cara que recebeu esse lead me deu de retorno, o que ele tá sentindo. Opa, a galera tá chegando, tá falando bem, tá convertendo, então tá sendo legal trazer esse público para cá e vai assim analisando.
pessoas, né? Eu sou a pessoa analítica, então eu gosto de gerar tudo em dados. Aí eu sempre vou fazendo uma equação das coisas, até nas palestras que eu dou, eu transformo tudo em uma conta Posso te matemática. fazer uma pergunta? É. Quanto que você vai diminuir sua autocobrança? Quanto que eu vou diminuir minha autocobrança? Vou aumentar ela para 1.000. Tô brincando. Não Vou precisa. diminuir mais um pouco. Eu me Você já é cobro bom o Você bastante. já é bom o suficiente. Eu acho que eu posso ser melhor. Não, você pode. Aí não é minha autocobrança, é minha motivação. Eu tenho certeza que você pode ser melhor, mas sem andar com chicote. Faz Sem sentido? andar de chicote. Faz Isso é muito sentido? forte, tá? É Porque Faz sentido? forte, quando faz. você anda com esse chicote, Dói. nossa. Dói. Posso ser o melhor ser humano, a melhor pessoa, que hoje eu seja melhor do que ontem, amanhã seja melhor que outro, mas sem doer. Uhum. Mas Porque aqui, pra nós, eu tenho um nível de autocobrança ali alto. Beleza, a gente já sabe. Só que se meu nível de autocobrança fosse tão alto assim, fosse um estado tão perigoso, eu já teria parado. Então, eu sei que eu tenho ela alta e eu tenho que entender como que ela me influencia no meu dia. E aí fazer os ajustes. Mas depois da formação você tem mais clareza disso? Tenho. Na verdade, assim, é igual. Ó, é natural o meu perfil ficar analisando as coisas para fazer sentido. Por isso que eu estou Sim. falando aqui que eu transformo as coisas em equação. Porque é uma leitura mais fácil para mim. Sim. Ponto. Aí eu vou, gero dados, gero informação, gero conhecimento e aplico da forma, igual você falou. Não observar, tal. Então eu já estava sabendo que estava faltando alguma coisa. Então eu estava procurando alguma ferramenta para poder desenvolver a mais análise. Tanto que quando eu cheguei para você, eu já cheguei com minha alta análise. Você falou, então você mesmo se analisou e tal. Eu já estava praticando comigo mesmo as coisas. Então, inconscientemente, eu já estava olhando para mim, só que eu não estava enxergando que, opa, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Boa. Beleza. Então, o senso de me autoconhecer já é uma coisa que eu venho fazendo há anos. Então, eu tenho uma clareza muito boa sobre mim. Eu sei coisas que eu tenho que melhorar. Eu sei, inclusivamente, porque eu sou esforçado, porque eu tenho uma crença de que eu acho que eu não sou bom o suficiente, então eu tenho que melhorar, correr. Então, é uma motivação, em alguns casos, mas hoje eu me acho muito bom. Então, minha autocobrança é alta, mas tem que ver para que ela é alta, para que ela é menos. Então, valeu a pena ali, Boa. formação. Então, transformar as coisas de uma forma que fica mais claro para você entender. Gerou informação, gerou dados, gerou conhecimento, aplica. Pessoas geram dados, informação o tempo todo. Olha como que eu resumo o que você fala para mim. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, estamos chegando no fim, né, Marcelo? Ficou alguma coisa para trás que você acha aí? acho que era só essa pergunta da polêmica mesmo. Estamos chegando no fim já. Já bateu quanto tempo aí, Marcelão, o diretor? 3 horas? Que isso, deixar a gente vara à noite, hein? Não, vara. O meu diretor fica doido com a gente. Aí, Mas, Adriano, a gente sabe que tudo gera um aprendizado. E o que que você aprendeu aqui hoje com a gente? Cara, muito, muito, muito. O que eu aprendi com vocês hoje? Você percebe que eu fico ouvindo a conversa de vocês o tempo todo. A gente fala muito, né? Não deixa você nem falar. Não, que isso. Maravilhoso. Toda a estrutura aqui tá lindo o cenário. E Lindo o você já cenário. teve outras vezes aqui, hein? Já tive outras vezes, em outro podcast, né? Uhum. Parabéns aqui pelo cenário, pela estrutura nova, parabéns por tudo. Eu gosto muito de falar desse assunto porque eu acredito que esse assunto verdadeiramente ele impacta as pessoas para fazer um mundo melhor. Eu acho que todos nós temos aqui uma missão na Terra, nesse momento, de a gente criar um mundo melhor para as pessoas que estão vindo aí. E quando a gente fala de entender as pessoas de uma forma verdadeira, científica, tudo, a gente consegue fazer um mundo melhor. E, e não aquela de pensar, vou tratar todo mundo igual porque eu sou assim. Não. Como é que eu posso tratar o Gabriel, o Marcelo de formas diferentes, que os dois me entendam e que sejam bom para todo o nosso time?
Então, agradeço muito pelo convite, agradeço muito pela oportunidade, estou à disposição. Lembro de fazer o FEC, né? A formação especialista comportamental. É uma Boa. formação que a gente está levando hoje aqui em Belo Horizonte, a gente recebe gente do Brasil inteiro, inteiro mesmo. A gente está levando ela agora para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para várias capitais. E ficam curiosos sobre essa formação que realmente e verdadeiramente transforma a vida de muita gente. E pro pessoal te encontrar para saber mais? No Instagram, eu, Adriano Santiago. No LinkedIn também, eu, Adriano Santiago. E ficam curiosos que daqui a pouco tempo esse curso também vai estar na forma online para quem estiver no Brasil inteiro acessar aí também. Show de Com bola. show de certeza vai bola. estar. E é bom, viu, galera? Recomendo. Muda o jogo aí das empresas. Já chama lá no Instagram, hein? E você, Marcelo? O que você aprendeu hoje aqui? Cara, se for anotar tudo que eu aprendi aqui, vou ter que trazer mais folhas, né? A gente fala aqui que cada podcast é um aprendizado que a gente tem aqui, e não é só um, é vários aprendizados. Então hoje aqui pra gente foi uma aula, né? Até pro pessoal de casa. Mas o que mais me marcou aqui hoje foi a escutativa, né? Que essa é uma palavra muito forte que muitas pessoas, é o que a Adriano falou. Tá falando ali, você fala, tá me ouvindo, tô te ouvindo. Mas tá ouvindo, mas tá aqui no celular, tá ouvindo, tá fazendo outra coisa, ou seja, não tá escutando realmente a pessoa. Então, quando você aprende a ouvir ali, a escutar realmente a pessoa, isso faz a diferença, né? Essa questão de entender a pessoa, ter empatia, autodesenvolvimento. E isso é um aprendizado constante que você vai ter E ali. escutar verdadeiramente não é tão simples. Ah, eu Exatamente. escutei a pessoa, mas você escutou não a intenção genuína, verdadeira de entender a pessoa, ou de Exatamente. julgar a pessoa, ou de comparar a pessoa. Ou de entender, isso é forte, tá? Então acho que foi esse ponto, tá? Muito bem abordado aqui. Gratidão. E você, Gabriel, o que você aprendeu aí hoje? Eu acho que eu já aprendi muito desde de sábado com você, né? Maravilhoso. Mas a gente aprende todo momento. Eu aprendi aqui que, mais uma vez, como é bom se conectar com pessoas, como é bom se reunir desse jeito, né? E como é bom poder falar mais ainda sobre aquilo que você está buscando, né? Correndo atrás, para melhorar alguma mudança ou algo do tipo, né? Potencializar seus resultados. Com isso tudo, quando você, ainda mais, olha como é importante, olhar para dentro. Olhando para dentro, já absorvi um monte de coisa, já tô melhor como pessoa, como profissional, já tô pensando 10 mil coisas aqui, né? Se você é a favor que o Adriano, né, põe no Timecast, deixa aí no comentário também, levar ele para outros lugares também. E é isso, gente. Mais alguma coisa, gente? Pra te achar, como que as pessoas fazem aí pra te procurar lá e te achar? Ah, vamos fazer diferente? Vamos. Para achar o Marcelo, Marcelo, @Marcelo da Time. Pra achar o Gabriel. Aí você fala. @Gabriel MKT. Aí, ó, tá, ele já decorou já. Né? E para achar a gente, nossos perfis da Time, é só você digitar timecompany.com.br, tanto no Instagram quanto aí no navegador, que você vai encontrar a gente. E tem vários conteúdos, outros podcasts também, e conteúdos normais, tá, gente? Que vai te ajudar verdadeiramente. Então é isso, pessoal, e até o próximo Timecast. Tamo junto, compreender para ser compreendido. Show.